Os federas saíram em carreata pelo Brasil inteiro em busca de integrantes de uma quadrilha de 171 que atuava com Daniel Vorcaro lá no Banco Master. Olha, essa quadrilha teve a ousadia de pensar que ia dar volta no PCC, na seguradora dos bancos e, consequentemente, nos bancos também, que paga uma fortuna para terem os seus ativos segurados, além do Banco Central, do governo e, principalmente, no monte de velhinho que pegou o dinheiro lá no Credit Sexta. E na cabeça maluca deles, eles tinham a certeza que iam sair impunes disso, que o dinheiro deles pode comprar tudo. Inteligentes eles são, só que usam pra maldade, né? Olha, não é de hoje que o Brasil é roubado por empresários gananciosos. Esse povinho aí que se diz conservador liberal de direita, que desde sempre se apropriam das riquezas do nosso país. Será que vai ser para sempre assim? Elites e classes dirigentes no setor público e no setor privado, que precisam reexaminar a sua conduta, querem manter o povo brasileiro miserável, atrasado, ignorante, doente, pobre, para poder ter um trabalho vil e com isso manter os seus privilégios. Nós precisamos defender a economia nacional. Essencialmente, defender a economia nacional e levar o padrão de vida do povo brasileiro. Custe o que custar. Isto tem que ocorrer. Salvar as nossas crianças, Sr. Maxud, é a coisa mais urgente que pode haver. Que salvar nossas crianças que nada. A criança brasileira tem que aprender a se virar sozinha, pô. Sabe qual foi o prejuízo que esse liberal aí causou? Foram mais de 12 bilhões de reais. Foram mansões, um monte de jato particular, festa regada para todo mundo que podia ser comprado, né? Essa era a vida de rei do malandro, antes dos homens da lei botarem as mãos em cima dele, é claro. Agora tá de tornozeleira eletrônica. Mas ele já sabia o risco que ele corria, né? Olha, o grande problema é que tem muita gente grande que tá por dentro desse assunto aí também. E dizem as más línguas... Dizem as más línguas que tem até juiz do STF comprado com dinheiro sujo do humilhante. Mas isso é intriga, ministro não faz essas coisas não. Tanto que Dias Toffoli, que tem conexões diretas com o criminoso, resolveu cuidar desse bagulho aí sozinho. Ele ia ser juiz, investigador, chefe de polícia e tudo mais que alguém com o poder que ele tem pudesse exercer para desvendar esse caso tintim por tintim. Por favor, não desconfiem dele não. Seria um pecado achar que esse homem aí não tem honra. Dias Toffoli, que aqui no Brasil nós sabemos que a meritocracia já saiu pela porta dos fundos faz tempo. Então, como Dias Toffoli tem o amigo do amigo de meu pai, sentou lá na cadeira de ministro do STF já há algum tempo e agora as investigações que ainda estão em fase inicial do Banco Master apontam para fundos ligados e gerenciados pelo Banco Master que investiram em empresas da família Toffoli. Uma delas do primo do ministro e outra dos irmãos. Uma é um resort e outra é uma construtora. Será por isso que Dias Toffoli colocou sigilo em todas as investigações e apurações do Banco Master? Mas como é que se faz uma acusação tão grave assim, hein? Principalmente de uma pessoa com a reputação tão ilibada quanto a dele, né? E o pior é que o Senado acabou de protocolar um pedido de impeachment contra ele. E aí vai estragar tudo, perder um homem tão bom desse pro STF. Acontece que pros teóricos da conspiração, qualquer indíciozinho já é prova de roubo. E não é porque esse grande ministro... Não é porque ele viajou num jatinho particular do empresário e ex-senador Luiz Oswaldo Pastore, no qual estavam também o advogado Augusto Arruda Botelho, que atua no processo do Banco Master, defendendo o diretor de compliance do banco, Luiz Antônio Bull, e também o ex-deputado Aldo Rebelo, que as pessoas vão pensar que o juiz é do ADA, amigo dos amigos, e só por isso está querendo salvaguardar essa gente boa
com quem ele se relacionava, né? Trata-se de um ministro muito honesto. Daniel Vorcaro, de bobo não tem nada, né? E para fugir da tranca vai fazer de tudo que ele puder. Com dinheiro roubado, é claro. Ninguém bota dinheiro suado na conta de influenciador de direita para fazer campanha contra a polícia, que vai te prender, né? É um dinheiro muito caro. E como é muito dinheiro, ele comprou todo mundo. E aí me mandou aquela coisa, na hora que eu vi Banco Master, na minha cabeça, eu falei, isso é o Daniel Vorcaro. Aí eu falei assim, eu não estou disponível para fazer publicações a favor do Banco Master. Então tem alguém com muitos milhões na carteira, mandando para influências de direita um projeto que é para atacar o Banco Central e falar bem do Banco Master, e o nome do projeto é Projeto Daniel Vorcaro. E eu que pensei que não existia alguém de direita que fosse honesto. Que otário que eu sou. Mas a real é que quando os homens da lei grampeiam, o couro come a toda hora, já dizia o velho Bezerra da Silva. Esse conhecia malandro só pelo nó da gravata. Acontece que apesar da operação ter vazado, os homens da lei deram um bote perfeito e pegaram o empresário Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, no aeroporto indo para Dubai. Ah, se eu fosse bandido, ia ser um desse, né não? O bicho não foge pra Argentina igual esses bolsonaristas que se explodem por aí, bum! O bicho voa de primeira classe pra Dubai, né? Mas agora tá em prisão cautelar. E olha, não é implicância não. Mas sabe qual era uma das atividades do integrante da quadrilha? Pastor da igreja Lagoinha, gente muito séria, muito honesta, né? Não falha um! E para não dizer que ele não é um homem caridoso, ele tinha dado 5 milhões para campanhas da direita, sendo 2 milhões para Tarcísio de Freitas e 3 milhões para Bolsonaro. Mas isso não tem nada a ver, não. Eles são absolutamente inocentes nessa história aí. Agora, esse negócio de querer cuidar sozinho da investigação pegou tão mal, mas tão mal, pro Dias Toffoli, é claro, que ele teve que recuar e as provas ficaram na mão dos homens da PF mesmo. O ministro Dias Toffoli, relator do caso sigiloso do Banco Master no STF, recuou de decisão que mandava que bens apreendidos pela Polícia Federal em operação nesta quarta ficassem armazenados no Supremo. Mas também não tem problema não. Depois, na hora de julgar, ele absolve todo mundo e tá tudo certo. Agora, sabe quem é que estava no olho do furacão e parece que fechou os olhos para as falcatruas que estavam acontecendo? Não sabe não? Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, e chegou até a ter uma reunião com um integrante da quadrilha, mas não moveu uma palha sequer. Será que ele levou um cala-te-boca também? Não, um homem com aquela seriedade nunca faria uma coisa dessa. Agora, Gabriel Galípolo, o homem de confiança de Lula, que tá tocando esse barquinho aí. E é por causa dele que muita mãe vai chorar e o filho não vai ver daqui pra frente, hein? O dedo duro não poupou ninguém. E não quer ficar com essa banana quente na mão não, ó. Tá metendo o bicho mesmo, sem dó. Cada cão que lamba a sua caceta. A verdade é que esse liberalismo, que é tão aclamado por alguns por aí, é justamente o grande problema que a gente passa. Eles querem o liberalismo para fazer todo tipo de falcatrua possível e imaginável, tirando o máximo que eles conseguirem de todo mundo que puder, né não? O capitalismo em si, ele nada mais é do que o livre fluir de bens, a garantia da propriedade privada e a garantia também de uma estrutura de justiça que te permita certa previsibilidade. Então o capitalismo é isso, o capitalismo não é uma ideologia que prevê um futuro ou que espera solapar determinadas coisas. Não, o capitalismo nada mais é do que liberdade para que você faça os seus negócios. Só sou eu que acha ou esse menino aí tem uma cara de maluco danado, hein? Que nada, é um garoto muito brilhante. Porque é justamente esse liberalismo aí o que Vorcaro tá fazendo. Ou será que eu tô enganado, hein? Tá certo. Eu é que devo ser muito burro mesmo. Porque num país que é cheio de desigualdade igual o nosso, esse rapaz aí quer uma terra sem lei,
pode escravizar, pode trabalhar sem garantia, pode enricar do jeito que quiser. Melhor ainda se puder comprar todo mundo, né não? Agora, sejamos francos. Se tem alguém aí que acha que o Brasil vai virar uma maravilha, quanto mais liberdade o empresário tiver, é só olhar para o que está rolando agora, meu irmão, porque é justamente isso que a gente está passando. Tá maravilhoso esse negócio, não tá não? É mendigo pra tudo quanto é lado, maluco então não dá nem pra contar de tanto maluco que tem na rua. É pobreza, é miséria, é fome, é favela, e os liberais ainda querem mais liberdade. A real é a seguinte, sem luta não tem desenvolvimento. E vai ser preciso avançar muito, mas muita coisa nas legislações para que a gente chegue num país que vale a pena viver. Porque do jeito que tá, só se compara a Afeganistão, faixa de Gaza, Ucrânia e outros países em guerra também, né? Só que o nosso diferencial é que aqui morre muito mais gente. Somos os melhores nisso. Eu não acho, realmente, que salvo sob pressão e conflito, a classe dominante tenha dado nada de graça aos de baixo. Saia dos esquemas simples. Não é possível interpretar o mundo com esquemas simples hoje. E eu não posso deixar de considerar relevante o que passa tanto nas classes dominantes, quanto nas classes dominadas, quanto na burocracia de Estado, quanto nas relações internacionais, senão eu não estou levando em conta elementos da análise sem os quais fica tudo absolutamente ininteligível. E a culpa, naturalmente, é que são todos uns covardes, uns corruptos, não têm ética, porque assim fica demais, né? Ou não? Quem quer saber de ética aqui no Brasil, professora? A real é que essa professora aí, assim como o Brizola e tantos outros, eles não sabiam é de nada, meu irmão. Os empresários é que são os verdadeiros heróis desse país, não são, não? E eu não devia. Mas eu vou lhe dar um conselho. Presta bem atenção. Ouça com muito carinho o que diz esse garoto brilhante aí, esse tal de Lucas Pavanato. Ele é um verdadeiro gênio. E a hora que Daniel Vorcaro voltar com a sua quadrilha praticar o liberalismo que ele deseja, aí sim nós vamos ter orgulho de ter nascido nessa terra maravilhosa chamada Brasil. Tô falando sério.